Bom dia a todos. É um grande prazer comunicar-me com vocês. Estamos na nossa segunda disciplina, na segunda aula. Nós estamos com a turma 469 e eu gostaria de refletir com vocês um pouquinho, reiterando aquilo que já foi dito. Mas antes disso, Maurício Cardoso, está presente, né? Isso, professor, bom dia. Bom dia. Maurício, tu fez a matrícula posteriormente, né? Que não está na lista. Eu acredito que sim, professor. Eu fiz... na verdade, eu alterei a turma, mas eu acho que por isso... Alterou a turma. Tá, Isso. tá. Eu vou incluir teu nome aqui na matrícula, na chamada, que eu ainda não tenho. Obrigado, Maurício. Muito bem, Maurício. Já vou aproveitando que você, por enquanto, é o único, mas vamos tocando à frente. O que nós temos como objeto neste semestre é a análise do direito internacional privado, uma disciplina que nasce e se desenvolve quase que sempre ao final do curso, considerando a necessidade de conhecimento prévio acerca do direito civil, do direito empresarial e também das relações processuais civis, que evidentemente são o conteúdo disciplinar que nos ocupa no transcurso deste semestre. Bom, pessoal, na última aula nós falamos, então, sobre algumas noções básicas de direito internacional privado, e dentre elas eu falei que a grande evolução desta disciplina ocorre a partir do final do século XX, exatamente no momento que contextualizamos exatamente a ocorrência de um fenômeno novo e surpreendentemente importante, que é o fenômeno da globalização, que vai incidir diretamente, né, com os seus efeitos em relação à interação e evolução da atividade humana nesses períodos. Por certo que o avanço da tecnologia, o avanço das comunicações e dos transportes fizeram que o homem, a pessoa física, ou as empresas, pessoa jurídica, passassem a se locomover com muito mais agilidade no espaço determinado pela comunidade internacional. E estas relações interativas dentro do sistema mundial, elas, na verdade, congregam... Bom dia, Beatriz. Elas, na verdade, congregam o ideário de que... Desculpem. O ideário de que a necessidade de resolver conflitos começa a consolidar-se como uma prática quase que inteiramente comum, como ocorre no direito interno. Ora, as relações extrafronteiras entre nacionais e estrangeiros, ou mesmo entre estrangeiros que estão domiciliados no nosso país e que, portanto, estão disciplinados também pelo direito internacional privado brasileiro, vai fazer com que a essência desta disciplina se mostre muito necessária, porque a amplitude das relações jurídicas vinculadas a alguns elementos estrangeiros, como a situação dos bens, como o domicílio da parte, como o local de constituição de uma obrigação, enfim, uma série de requisitos constantes nestas regras relacionais entre o ser humano, as empresas e a comunidade mundial, vai fazer com que haja a necessidade de que estas relações jurídicas, mormente quando estejam em conflito, sejam devidamente formalizadas através de uma análise específica entre os ordenamentos jurídicos vinculados àquela relação e que, evidentemente, pode impor
necessariamente a demonstração da lei aplicável naquela relação. Vejam bem, lei aplicável. Nós estamos falando que a lei aplicável é aquela que vai ser designada por lei. E por lei interna. A lei interna brasileira regulamenta a norma jurídica que vai estabelecer a indicação da lei aplicável. Esta lei aplicável, com todo o devido acatamento, ela, evidentemente, vai ser vinculada a um elemento constante nesta mesma lei. E, por evidência, que a maior e mais importante fonte do direito internacional privado é exatamente a lei interna. E é por isso que denominamos a disciplina de direito interno e não propriamente internacional. Só é internacional, pessoal, em decorrência do fato de que as relações que vinculam-se como efeitos são extrafronteiras, estão vinculadas a ordenamentos jurídicos diferentes dos nossos. E assim sendo, nós não podemos determinar que ambas as legislações, ou duas, ou três, ou mais legislações, estejam reclamando de conjunta aplicação sobre o mesmo fato. Até porque, nesta hipótese, poderíamos encontrar eventuais soluções conflitantes. Soluções que, evidentemente, vão considerar, né, acima de tudo, que as relações colocadas não podem ser opostas. Porque, se opostas forem, nós teríamos um outro problema a ser resolvido, que seria qual é que das regras jurídicas deliberadas que deve preponderar. Por isso, a função do direito internacional privado é, eficazmente, o de trazer a noção de que, em todas as relações jurídicas, em conexão interespacial e com vínculo privado, certo? Sejam deliberadas estruturalmente e vinculadas estruturalmente, certo? Por um só direito. O que deve prevalecer, em que pese em algumas circunstâncias existir ainda conflitos insistindo ou instigando a aplicação de mais de uma legislação. Assim sendo, o direito internacional privado não é disciplina jurídica que tenta resolver o conflito. Eu não quero dar a solução do conflito, eu quero indicar qual é a lei que vai dar esta solução. Porque o problema a posteriori, ou seja, qual é a solução dada pela lei indicada, é um problema já do direito material, é um problema daquele direito indicado. Seja ela mais, seja ela menos importante na constituição, certo? Da resposta adequada à nossa dúvida, à nossa ponderação. Eu pediria a vocês, prezados alunos, que qualquer dúvida podem me suspender a minha manifestação para que vocês recebam a sua resposta devida. Quem quiser poderá também infletir esta questão, ou o pedido de questão, através do meu e-mail institucional. Muito bem. Conceitualmente, portanto, o direito internacional privado é um sistema jurídico que vai regular os conflitos no espaço, ou chamado interespaciais. E estes conflitos interespaciais, todos são caracteristicamente privados. Ou seja, na legislação brasileira, a legislação privada todos conhecemos, todos comungamos. Então, a legislação privada é, estruturalmente, o Código Civil, né? O Código Comercial e todas as
ilações relativas à indicação de lei aplicável constante em leis chamadas de extravagantes, como, por exemplo, o Código de Processo Civil, que vai resolver a questão vinculada à competência judiciária do juiz brasileiro, sob o ponto de vista internacional, né? A questão da cooperação jurídica internacional, que é a questão vinculada aos atos de vínculo entre um ordenamento jurídico e outro no desenvolvimento de um processo, que pode passar pelas cartas rogatórias, pode passar pela homologação da sentença estrangeira, e outros temas, como a lei das migrações, o Código Tributário Nacional, que coloca o tratado internacional acima da lei, certo? Que são as regras jurídicas básicas de uma estrutura que é nitidamente interna, mas quanto aos seus efeitos de natureza internacional. Assim sendo, nós estamos, então, sedimentando a ideia que o direito público não tem aplicação direta no direito internacional privado. Por isso, ele resta afastado da nossa análise. O conteúdo deste direito, aliás, então, vai fixar quais são os elementos indicativos de uma certa ordem jurídica interna. Vejam, indicar os elementos de uma certa ordem interna que vai definir a lei aplicável. Então, a primeira ideia é nós focalizarmos qual é a lei interna a ser aplicada. É a brasileira, a alemã, é a francesa, e o que nós estamos diante de uma aparente contradição, nós estamos, na verdade, estabelecendo a ideia de que nós, nacionais brasileiros, estamos subjugados à lei de introdução, desculpem, ao direito internacional privado brasileiro, assim como o francês está vinculado ao direito internacional privado francês, assim como o italiano está vinculado ao direito internacional privado italiano. Então, vejam, todos os países, todas as ordens internas têm suas próprias regras de direito internacional privado. Então, não só os nacionais do país, mas aqueles estrangeiros que eventualmente aqui estejam domiciliados. Estes também devidamente subordinados à legislação nacional. Por certo que não é nossa preocupação estudarmos disciplina de direito público. Não é essa a nossa preocupação, porque ela não emerge como regra a ser aplicada nas relações extrafronteiras. O direito público foi feito e consolidado para resolver questões de natureza interna, dentro do território do Estado. E o direito internacional privado é que vai estabelecer esta ponte com outros ordenamentos jurídicos que vão complementar a hipótese no sentido de estabelecer esta ou aquela a lei aplicável. Ok? Então, dentro deste contexto, isso é uma questão que nós já analisamos, o objetivo é resolver litígios privados. Vamos falar aí quais são os litígios privados. O início e o fim da personalidade do homem, nascimento e morte. Segundo, a questão do nome, o patronímico do indivíduo. Terceiro, a questão envolvendo a capacidade do ser humano. E, finalmente, os direitos de família. Todos eles, a estrutura do chamado Estatuto da Pessoa Física, que ocupa o capítulo 1º do nosso Código Civil. Subsequentemente, a matéria de direito privado, a matéria relativa ao direito das coisas, falar sobre posse, sobre propriedade, sobre bens móveis, sobre bens imóveis, que também está consubstanciada nas relações internacionais a opção de uma lei aplicável. Mais do que isso, o direito das obrigações, um direito que foi construído dentro de um sistema internacional, como, por exemplo, os famosos contratos de importação e de exportação, transferência de tecnologia, entre outros, que são contratos submetidos também
a essência da regra que vai determinar a aplicação de uma ou de outra lei de acordo com a posição jurídica dos contratantes. Sucessivamente, vamos falar de todos os conflitos envolvendo matéria sucessória. Matéria sucessória, quem é herdeiro, quem é legatário, como é elaborado o testamento, como é disciplinado o inventário e a partilha, dentre outras questões. E, finalmente, lá no último tópico, a questão do Estatuto da Pessoa Jurídica, que vai envolver exatamente as relações das empresas nacionais e estrangeiras em interconexão espacial privada e a opção da escolha daquela que deva prevalecer em relação a uma determinada ordem jurídica. Não confundam, pessoal, por outro lado, o direito internacional privado com o direito comparado. São duas regras que, embora elas tenham algum vínculo de relacionamento, elas, na verdade, estão separadas por identidade territorial. No Brasil, aplica-se o direito internacional privado, na Áustria, o direito internacional privado austríaco, certo? Sempre assim. Até porque nós, como operadores do direito, não temos, pessoal, qualquer necessidade de analisar o direito interno de todos os estados do mundo. E vejam, são 196 estados. Como é que nós vamos analisar cada uma das legislações? Essa matéria pode ser feita a nível de pesquisa, a nível de cooperação e interpretação da lei, mas jamais como norma aplicável a uma determinada relação. Ademais, as regras vinculadas ao direito interno de outras nações, estas regras são regras pacificamente vinculadas à aplicação e à solução através de operadores do direito que também são pessoas formadas no estrangeiro e em seus países de origem. Então, essa é a nossa preocupação, definir o que diz o nosso direito internacional privado. Vejam que nesta relação, nós pretendemos, então, regular quais essas normas internas fixam o direito aplicável. Sempre é o direito brasileiro? Obviamente que não. E aqui eu dou um exemplo. O artigo 7º, antes disso, vamos fazer outra consideração. Qual é a lei que, no Brasil, é a fonte primordial do direito internacional privado? Sendo direito interno, por evidência que a mais importante norma de direito internacional privado é a lei interna. E essa lei interna, dentro do Brasil, nós vamos considerar sobremaneira a chamada lei de introdução às normas do direito brasileiro, ou a antiga lei de introdução ao Código Civil. Ou seja, aquela leizinha que antecede o livro 1 do Código Civil, e que, eventualmente, talvez alguns de vocês nem saibam da existência, porque passam por cima. De qualquer sorte, a lei de introdução talvez seja, e em bom momento foi alterado o seu nome, porque ela não só regula normas do direito civil, mas de todo o direito brasileiro. Regula como? Para delimitar a forma de sua aplicação. Como aplicar a lei brasileira? Ora, pessoal, isto é a essência do que estudamos. Não adianta conhecermos estruturalmente todo o direito objetivo, vinculado a todas as disciplinas jurídicas internas, sem conhecer como aplicá-lo. E ali na lei de introdução temos essas regras, e regras consolidadas e importantes, até porque, dentre elas, nós temos 5 regras básicas que vão disciplinar a aplicação da lei nacional no espaço, ou seja, nos conflitos interespaciais privados. E elas são os artigos 7º ao artigo 11º. Portanto, 5 são os artigos que vão estabelecer a nossa atenção básica e a estrutura do nosso debruçar sobre a matéria. Quem conhece bem esses dispositivos, e vejam, são só 5,
Quem conhece bem esses dispositivos, por evidência, conhece direito internacional privado. Seja como for, estas normas vinculadas às relações privadas, elas têm que ter como elemento integratório que existiu também uma conexão interespacial. Um sujeito brasileiro e um sujeito alemão, uma empresa brasileira e uma empresa argentina, uma empresa australiana e uma empresa brasileira, uma empresa norte-americana e uma empresa brasileira, ou a pessoa física com uma pessoa jurídica, enfim, todo tipo de relação que gravita no cenário privado. Assim sendo, pessoal, nós temos que analisar, então, por exemplo, o conteúdo de um dos dispositivos, que eu vou resumir aqui, não estruturalmente igual ao que está escrito na norma jurídica, para que vocês entendam melhor. O artigo 7º da Lei de Introdução vai estabelecer duas diretrizes básicas, 2 pontos essenciais na aplicabilidade da lei aplicável. O primeiro é o chamado elemento de conexão. Elemento de conexão. Elemento de conexão é o elemento que vai definir a lei aplicável. E o artigo 7º vai dizer: aplique-se a lei do domicílio da parte. Ponto. Aplica-se a lei do domicílio da parte nas relações que envolvem início e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Vejam, pessoal, eu estabeleci 2 parâmetros. O primeiro, qual é o elemento que indica a lei aplicável? Qual é o termo que indica? No caso, o domicílio. Vejam, a lei do domicílio vai indicar o direito aplicável. O domicílio da parte, a parte demandante. Então, vejam, este domicílio, se for no Brasil, e esta questão envolver a matéria correspondente em direito privado, vai ser determinante da escolha da lei brasileira. Se o meu domicílio é na França, ainda que eu seja brasileiro, talvez nos litígios de direito privado, nós vamos ter que focalizar os dispositivos da lei francesa, porque lá é meu domicílio. Então, vocês vejam que a lei brasileira não necessariamente invoca a aplicação da lei brasileira. Ela vai estabelecer, diante deste pressuposto, no caso específico domicílio, a definição da regra aplicável. Então, vejam, este elemento, domicílio, é o elemento chamado de elemento de conexão. É o elemento que conecta a lei aplicável em função de um fato, o domicílio da parte. Por outro lado, nós temos um segundo elemento componente dessa relação jurídica, elemento esse que nós vamos chamar de objeto de conexão, ou, se quiserem, objeto jurídico. Então, vejam, qual é o objeto jurídico da matéria posta no artigo 7º? Início e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Ora, vamos pegar a casa do direito de família. O direito de família estabelece litígios de toda ordem dentro da concepção familiar, tais como divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, dissolução de união estável, divórcio, enfim, são conflitos envolvendo, basicamente, a estrutura de um direito que está ali estabelecido e que, na hipótese de conflito, vai aplicar a lei do domicílio. Então, vejam, os 2 elementos estão conectados, um sendo o elemento de conexão e o outro sendo o objeto de conexão. Todos os dispositivos do 7º ao 11º vão fixar um elemento e um objeto. E aí não tem dificuldade estrutural, porque, vejam, pessoal, são só 5 artigos. Então, vejam, numa ação de divórcio, certo? Determinado pela ruptura do vínculo conjugal entre marido e mulher, vamos supor que, após a separação judicial, o marido foi residir e está domiciliado na Alemanha. E a mulher permanece no Brasil. E a mulher quer ingressar com uma ação contra o marido, que, na verdade, se encontra em outro domicílio que não o Brasil.
Se o domicílio dele também for o Brasil, não tem nenhuma dúvida, né, que aplica-se a lei brasileira. Agora, nesta hipótese, quem é a parte demandante? A mulher. Onde é o domicílio dela? No Brasil. Ela está demandando, ela que ingressou com a ação, evidentemente que ela vai fazer isso à luz do direito brasileiro, ou seja, o local de domicílio dela. Na Europa, o elemento de conexão é diverso do nosso em relação ao direito de família. Lá prevalece a regra da nacionalidade. A nacionalidade da parte é que vai regular o direito de família. Ou seja, se eu sou alemão, eu aplico a lei alemã. Se eu sou americano, que também é vinculado à ideia da nacionalidade, eu vou aplicar o direito americano e assim por diante. Então, vejam, não estou muito preocupado também em estabelecer regras de direito alienígena, fora dos nossos limites. Assim sendo, a formatação desta regra, certo? Vai se vincular, então, àqueles dispositivos do artigo 7º. Mesmo porque vocês não precisam saber do direito comparado destes demais países, até porque ele não será aplicado diretamente por nós, e sim por profissionais, operadores do direito, de outros ordenamentos jurídicos e que lá tenham a sua formação. Então, tá, muito bem. Essencialmente, pessoal, a metodologia dessa disciplina está estabelecendo que existem, em primeiro lugar, diversas ordens jurídicas mundiais, certo? Tantas quantos forem os estados da comunidade internacional, certo? E todas elas vão estabelecer, como regra básica, a escolha da lei aplicável no caso concreto. A finalidade da disciplina é, então, localizar a norma em conflito espacial privado através de um chamado elemento de conexão, que está ali inserido para nos ajudar a buscar a lei aplicável. Na verdade, quando existe uma interconexão ao nível espacial, as duas ordens jurídicas pretendem regular aquela relação em conflito. Isso é uma reclamação que as ordens fazem em nome de sua importância local. Mas vejam, de qualquer sorte, que nós não podemos nos preocupar com o que o Estado está administrando, mas sim com que a regra que me vincula é definida, ou me define. Os elementos de conexão, então, estão consolidados, pessoal. Estão consolidados, estão conformados através da solução destes conflitos. E só. Por isso, vamos chamar o direito internacional privado de direito indicativo. Indicativo porque ele não quer estabelecer a solução jurídica da questão em conflito. O que ele quer é, essencialmente e exclusivamente, indicar o direito aplicável. Se esse direito indicado for pior do que o nosso, eventualmente, paciência, mas é o direito aplicável. Nós não temos que nos preocupar com isso. Esta resolução do conflito sobre o aspecto objetivo é questão envolvendo o direito interno do Estado que foi indicado para aplicar a sua lei. As regras que estruturam, então, esta hipótese é aquele dispositivo denominado elemento de conexão que regulamenta o fato propriamente dito, domicílio, situação do bem, etc. e tal. Estes vínculos relacionais do fato estabelecem, então, uma conexão com o sistema jurídico respectivo. Ora, todos estes temas, todas estas questões, elas estão determinando, então, a incidência de uma análise necessária e indispensável ao conteúdo da lei de introdução. E vou dizer mais, como regra primordial, não é só a lei de introdução que se mostra importante. Nós temos aí outras regras jurídicas que vão ser aplicáveis
como sejam regras internas que vão ter exatamente a função de resolver o conflito de leis no espaço. Tais como, sob o ponto de vista processual, o Código de Processo Civil, que traz disposições acerca da jurisdição internacional do juiz brasileiro, que traz relações vinculadas à cooperação internacional, estabelecendo as diretrizes para a aplicação das fórmulas de comunicação e cooperação entre juízes nacionais e estrangeiros. E aqui, dentro desta hipótese, análise das cartas rogatórias e da homologação da sentença estrangeira, que são matérias que vão nos ocupar inicialmente, porque, na verdade, nós temos que primeiro definir quem é o juiz, porque é este juiz que vai indicar o direito aplicado, certo? De qualquer forma, o que nós temos diante de nós é que existem outras regras, nós vamos chamar de leis extravagantes, tais como o próprio Código Tributário Nacional, que é um código que disciplina a primazia do tratado sobre a lei interna. Assim sendo, há que ser respeitada esta diretriz, estabelecendo, então, que a paridade entre duas legislações não se faz sob o ponto de vista de direito interno, e sim através de regras superiores a eles, que são os tratados e as convenções internacionais. Exatamente sobre este ângulo, numa segunda hipótese de fonte do direito internacional privado, nós teríamos que considerar que também aquelas regrinhas de direito internacional público vão vir à tona. Estruturalmente, as regras definidas em tratados e convenções internacionais. Ora, pessoal, o tratado vincula o direito internacional privado, sendo ele emergente de uma ordem pública? Evidentemente que sim, porque eles são também normas jurídicas inseridas, eventualmente, dentro de um determinado sistema jurídico, desde que este sistema tenha estabelecido a sua ratificação interna. O tratado internacional recepcionado internamente se torna lei interna também, não esqueçam disso. Mas eu estou estabelecendo uma diretriz diferencial em relação à lei propriamente dita, o tratado, porque o tratado, muitas vezes, é entendido como uma norma até de natureza alienígena, mas, na verdade, não é. Se nós adotamos aquele tratado, este tratado é, estruturalmente, o quê? Ele é a regra de conduta que nos ampara também, desde que o tenhamos ratificado. Assim sendo, eu tenho um caso concreto, que eu acho que eu já falei a vocês, não me recordo bem, daquele menino norte-americano. Tudo bem, senhor? Deu um clique aqui, uma confusão. Vamos lá, pessoal. Tá, obrigado. Quem é que está falando? Desculpe, sua pergunta. Pedro? Eu, Pedro. Pedro. Aquele menino norte-americano, pessoal, cuja separação entre mãe e pai ocorreu e a mãe veio para o Brasil, ela era brasileira. Ela veio para o Brasil, unir-se à sua família ascendente, pais e mães, e trouxe seu filho, como invariavelmente só ia acontecer. Mas, neste meio tempo, ela manteve um relacionamento com outra pessoa e ali engravida. E engravida, e da gravidez nasce uma menina, mas no mesmo ato a mãe vem falecer no ato do parto. Vejam que situação bastante interessante, né? Esse foi um caso concreto que foi objeto de grande conflito, envolvendo inclusive o Congresso norte-americano e o Congresso brasileiro. Na verdade, a ideia era de que as regras americanas e brasileiras começaram a questionar sob guarda de quem este menor ficaria após o falecimento de sua mãe. Na verdade, isso instigou o pai norte-americano, o pai biológico, a buscar e amparar a guarda do próprio filho, eis que
não haveria condições dele ser mantido como padrasto, ainda que junto com sua irmã, parcialmente fraterna e vinculada. Assim sendo, nós estabelecemos este grande conflito porque, eventualmente, uma lei dizia uma coisa e outra lei dizia outra coisa. E cada um querendo puxar para si a solução do conflito pela aplicação de uma norma ou de outra norma. Seja como for, após um grande alarido sobre a situação, o que ocorreu foi que localizou-se dentro do sistema das relações entre Brasil e Estados Unidos um tratado internacional que regulava a própria questão de manutenção do menor, no caso de falecimento de pai ou de mãe, ou qualquer um dos cônjuges. Nesta hipótese, o tratado era óbvio, era claro, e isto foi negociado entre os Estados Unidos e o Brasil, no sentido de que, em havendo falecido pai ou mãe, certo? A guarda e a detenção dos menores permaneceria na posse do cônjuge biológico. Vejam que, ainda que amparada pela regra norte-americana, que também deduz isto, houve este conflito porque o Brasil queria que ele permanecesse não só com a sua irmã, ainda que parcialmente uma irmã, mas também com os avós, com os ascendentes da mãe do menino, com quem, aliás, passaram a conviver com mais assiduidade. De qualquer sorte, o que acaba ocorrendo, pessoal, é que, pela análise daquela questão, depois de toda essa confusão, se chegou à conclusão de que uma norma que está acima dos sistemas jurídicos internos, isso é comum nos Estados Unidos, certo? Ela é parte integrante do direito interno e, como tanto, ela tem primazia sobre as normas internas, porque ela nasce de um tratado internacional. E isto foi o objeto de, evidentemente, uma primeira repulsa do Brasil, mas que teve que acatar a ideia. Eis que o Brasil ratificou a Convenção de Viena de 69, onde se estabelece as regras para a aplicação de tratados internacionais. Esta regra, que é chamado Tratado dos Tratados, ela estabelece, acima de tudo, a primazia do direito internacional sobre o direito interno. E o Brasil é ratificante, assim como os Estados Unidos é ratificante. Portanto, nós tivemos que dar mão à palmatória para definir que o tratado internacional firmado pelo próprio Brasil obrigava o Brasil a entregar o menor ao seu pai biológico, o que acabou ocorrendo. E vejam só, ocorrendo e envolvendo a dissolução do conflito. Não havia mais conflito de leis internas. E esta é a figura do tratado internacional e a sua importância basilar. O tratado internacional regularmente constituído e ratificado é norma que deve prevalecer sobre as normas internas. Parênteses. Pessoal, nós vamos analisar e vamos verificar como vocês já devem ter analisado na matéria de direito internacional público, que existe um conflito de leis entre o direito nacional e o direito estrangeiro, e que este conflito redunda na necessidade de que o país aceite, sobremaneira, normas unificadoras das posições jurídicas em cada caso. Assim sendo, a aplicação de uma regra, essencialmente uma regra de direito internacional público, como é o tratado, ela no Brasil, na verdade, não tem a mesma essência que tem nos países europeus e nos Estados Unidos da América, onde ela, de fato, e constitucionalmente está acima da lei interna. Assim que todas as constituições da União Europeia, dos países que compõem a União Europeia, elas estabelecem expressamente a prevalência do direito internacional sobre o direito interno.
Isso está estampado, isso está credenciado, isso está consolidado nas normas constitucionais daqueles países. Até porque, se assim não fosse, não poderia haver nem a União Europeia, porque a União Europeia nada mais é do que um tratado internacional que envolve 27 países, né? E esta regra de envolvimento impõe que os Estados ajustem suas posições legislativas em relação ao direito internacional. E assim sendo, no momento em que estes países adotam isto internamente, mais precisamente em suas próprias constituições, evidentemente que elas têm uma hierarquia constitucional e prevalecente. Os Estados Unidos é a mesma situação. Então, assim, no Brasil, nós pecamos por isso. Nós pecamos porque a nossa Constituição não prevê a hierarquia e superioridade do direito internacional. Na nossa Constituição, nós vamos ver a lei magna, são as leis complementares, as emendas constitucionais, as normas de natureza constitucional, né? Adiante, vemos a lei ordinária e, lá no final, as medidas provisórias. Não se fala em tratados. Tratado não é lei no Brasil. Por isso que o tratado, quando é admitido pelo Brasil, ele passa por um sistema de recepção este que se desenvolve, pessoal, através da opção dada ao Poder Legislativo, certo? Em adotar ou não aquela regra. Ou seja, só após a aprovação pelo Poder Legislativo é que este tratado vai começar a integrar o sistema jurídico brasileiro. Não obstante, o que nós temos diante de nós é que estas regras de tratados passam a se transvestirem de leis ordinárias, invariavelmente. Ora, a lei ordinária, né, é inferior à lei constitucional. E, por isso, a lei constitucional, se for diversa daquela regra ordinária, vai a tornar sem efeito, até porque ela está paciente de inconstitucionalidade. Assim sendo, quando se fala que o nosso sistema é errôneo, nós estamos dizendo mais do que isso. Por exemplo, se o tratado adentra como norma interna, ele se transveste de lei ordinária, este tratado, que agora é lei interna, ele se torna derrogado pelo princípio comum incidente na Constituição brasileira, que diz que lei posterior revoga a lei anterior. Imaginem, o tratado foi aprovado em 2010. Ele ingressou na ordem constitucional brasileira, na ordem interna brasileira, ele se tornou lei ordinária. Em 2011, vamos imaginar. Em 2020, emerge uma nova lei ordinária interna, votada pelo Congresso Nacional, sem nenhum vínculo externo, que contradiz aquele tratado, que é uma lei ordinária. E aí, sendo ela a nova lei criada pelo Congresso, acaba determinando a não aplicabilidade da lei que nasceu de um tratado. E por isso nós invariavelmente desrespeitamos as normas dos tratados internacionais. Isso chegou a vir à baila, mas realmente não foi nem sequer admitido diante da força do tratado. Ora, pessoal, vejam bem, o tratado internacional, então, tem esta grande função. E talvez vocês aí comecem a entender um pouquinho mais da estrutura do direito internacional público, à medida em que ele tem como solução básica unificar posições sobre determinados temas, sobre os temas de opção das partes, para consolidá-los como normas uniformes, praticamente. Não direito uniforme, mas normas de identidade legislativa entre os Estados. Assim sendo, quanto maior o número de Estados envolvidos no tratado internacional, maior é a força do tratado internacional. E sendo ele tão expressivo, ultrapassando o número
bastante consistente de estados que dele são partes, ele se torna, na verdade, uma norma de direito internacional imperativa. É o que nós chamamos de jus cogens. O jus cogens impõe a sua aplicação sobre não só as leis internas, mas também outros tratados que, eventualmente, desmistificassem aquele que agora é contemplado com esta prerrogativa. Pessoal, vamos mais um pouquinho. Esta situação colocada pelo Estado brasileiro é uma situação nada cômoda, porque enquanto nós não dermos a preferência à norma internacional sobre a interna, nós seremos vistos na comunidade mundial, principalmente nos países mais desenvolvidos, como pessoas de pouca confiabilidade, certo? Como entes que não adotam uma premissa estrutural do direito internacional como um todo. E nas suas relações que eventualmente vão manter com o Brasil, eles já veem esta situação como uma fragilidade do sistema. Uma fragilidade do sistema porque eles acham que a qualquer momento o Brasil pode descredenciar aquela norma internacional, não aplicá-la e aplicá-la à norma interna. Ora, isto realmente é censurável, porque o tratado tem que compor como norma coletiva a essência de uma regulamentação jurídica que está acima dos Estados. Assim é, por exemplo, na União Europeia. A União Europeia, pessoal, ela é estruturalmente, um grande tratado internacional, que é o chamado Tratado de Maastricht, posteriormente alterado para o Tratado de Amsterdã. Estes tratados criaram essa grande união de estados, e vejam, 27 estados, com 25 línguas diferentes, sob a batuta de um só direito, o direito internacional, que lá se chama direito comunitário. O direito internacional, portanto, agrega em determinados assuntos vinculados aos interesses comuns de todos, certo? Uma espécie de condomínio, onde as suas regras são hierarquicamente e teriam primazia sobre as normas internas. Aliás, é tão grande essa evidência ao ponto de que as normas internas que conflitarem com a norma internacional podem, inclusive, receber uma espécie de ordem comunitária no sentido de que aquela norma seja revogada. Porque as normas internas continuam prevalecendo. Só não podem prevalecer naquela ordem pré-estabelecida pela União, que vai regulamentar matéria comum, tais como economia, relações internacionais e segurança externa dos países europeus. Tudo isso consolidado, então, neste tratado, que obriga a todos, até porque, na forma de suas próprias constituições, eles assim assumiram e deram a uma entidade supranacional o poder de fazer leis em seu nome, fazer regras impositivas de natureza jurídica em seu nome. Isso não é meio perigoso, professor? São eleitos o pessoal da União Europeia que fazem as leis? Quem é que está falando, Pedro? Eu mesmo, Pedro. Pedro. Se é perigoso, o que se tem de realidade, talvez eu tenha que voltar um pouquinho na história para vocês entenderem por que os europeus se uniram. Em primeiro lugar, porque não foi uma decisão de governos, foi uma decisão do povo europeu. O cidadão europeu, muito cansado, muito exausto de ter sofrido 2 grandes guerras em seu território, que dizimavam famílias, dizimavam grupos, dizimavam a própria propriedade privada, tornavam os estados economicamente absolutamente falidos, eles pediram
um apoio mundial no sentido de obter uma certa força diante daquelas investidas externas que ocorreram lá na primeira e que ocorreram na segunda e que estavam em via de acontecer após a Segunda Guerra Mundial, quando houve aquela espécie de conflito entre a União Soviética e os Estados Unidos da América, que, na verdade, repartiram a Europa em duas facções. A posição ocidental, pró-Estados Unidos, Inglaterra e França, e a posição oriental, favorável aos interesses da União Soviética. Ou seja, um lado capitalista e um lado comunista. E isto fez com que eles se unissem e rogassem a criação de uma ordem superior, onde eles, unidos, estariam mais próximos do seu objetivo básico, que era manter força, poder. E, evidentemente, que a União Europeia, que começou com pequenas experiências dentro do sistema europeu, como, por exemplo, a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, depois a Comunidade Econômica Europeia, depois o Mercado Comum Europeu, depois a União Europeia, vejam que eles foram subindo degraus nessas relações no sentido de se adaptarem à regra comum nestes temas. Obviamente, foi isto que impulsionou a nova Europa a tornar-se novamente um grande ator internacional, né? Um grande joker internacional, no momento em que essa unificação fez com que eles obtivessem realmente força. Assim, uma economia unida diante do mundo consegue competir, na época, já desde a sua origem, com os Estados Unidos, com a União Soviética e hoje com a Rússia, com a China, entre outros. Consegue estabelecer a criação de uma moeda cuja cotação é superior ao próprio dólar, ao próprio iene, né? E que, na verdade, conseguiu alavancar a posição social do cidadão europeu a uma posição bem mais adotável. Então, vejam, isso não é perigoso, a pergunta do Pedro. Depende das circunstâncias em que nós estamos verificando esta questão propriamente dita. Por exemplo, se nós fizermos um comparativo com o Mercosul, pobre Mercosul, nós vamos dizer que realmente nós temos aqui um sistema de integração regional absolutamente inexistente, porque os conflitos internos continuam entre os países, o Brasil, via de regra, está conflitando com a Argentina com o Brasil e assim por diante. Agora mesmo temos um dos membros, que é a Venezuela, que está suspensa do Mercosul por não desenvolver uma atividade de natureza democrática dentro do sistema. Assim sendo, a experiência, e essa experiência europeia iniciou em 1950, vejam bem, a experiência europeia deu certo, mas é óbvio que existem resistência a esta grandiosidade sistemática jurídica. É uma grande revolução jurídica que foi construída dentro do sistema europeu. Vejam que a submissão dos Estados a uma ordem superior à sua, ela foi legitimada pelas próprias constituições desses Estados. Se assim não fossem, eles não poderiam fazer parte da União Europeia. Não seriam admitidos. Então, vejam, o grande problema que hoje está agraçando o problema da União Europeia é a saída da Grã-Bretanha do sistema, o que nós chamamos de Brexit. Vocês devem ter ouvido isso muitas vezes. O Brexit, na verdade, é uma espécie de alusão ao entendimento da supremacia inglesa ou Bretanha sobre o sistema dos outros países europeus. Em primeiro lugar, por se tratar de uma monarquia clássica, né? Onde a rainha não pode ser demandada ou não pode sofrer influências de situações alienígenas, como seria o direito comunitário. E, por outro lado, porque o sistema financeiro europeu sempre se embasou
na valoração da libra esterlina, e essa valoração realmente, que criou o mercado financeiro internacional em Londres, definiu como regra de atuação, acima de tudo, certo? Acima de tudo, a valoração e a supremacia da própria libra esterlina em relação ao euro, motivo pelo qual, desde que assumiu a União Europeia, a Grã-Bretanha não admitiu a consolidação do euro em seu território. Ele já era uma espécie de membro afastado, um membro menos admissível dentro do sistema, porque não comungava das mesmas ideias. E agora ressaltou-se esta grande evidência. É bom ressaltar que os súditos ingleses e de todos os países que o incorporam, como a Escócia, o país de Gales, a Irlanda, eles são, a Irlanda do Norte, né? Eles são, na verdade, não são a expressão política desses povos. A expressão efetivamente política é o que o povo inglês pensa. O povo inglês quer a União, quer manter-se na União, né? O governo deste país e desta estrutura não quer misturar a Grã-Bretanha e o Commonwealth, que é a união de todos os países que são representados pela rainha, né? Eles não querem essa união com a União Europeia, eles entendem que eles têm a própria união deles. A estrutura do Brexit é muito bom ser lida por vocês, para que vocês entendam, né, essa questão política e que aflita realmente os próprios súditos europeus. Esta é a realidade, Pedro. Esta é o vínculo que não se torna, por enquanto, perigoso, até porque existe uma submissão também, né? Os Estados têm que aceitar as ordens partidas ou oriundas do direito comunitário. Ok? Não sei se eu respondi, Pedro. Pode me questionar alguma outra coisa. O senhor deu uma bela explicação histórica. Deu? Okay, isso, deu sim. Só que no início a minha dúvida estava mais voltada pela questão da representação. Digamos que você tem um tratado internacional tão forte que é acima da sua Constituição, só que esse tratado, ele é votado, ele é feito por pessoas. Essas leis são feitas por pessoas. Elas são representadas, elas são votadas. Como é que é? Muito bom, muito boa pergunta. Nós vamos, essa disciplina eu estou ministrando regularmente agora dentro do direito internacional público, que eu também sou professor, porque eu senti um pouco de deficiência dos alunos neste ponto, né? Em primeiro lugar, a União Europeia, as normas da União Europeia, elas, na verdade, num primeiro momento, nasciam do consenso dos Estados-membros, mero consenso. E esse consenso era mais administrado pelos Estados-membros e os seus governos do que pelo povo da Europa. De qualquer sorte, com a criação final da União Europeia, o sistema legislativo europeu está vinculado a duas porções. A primeira, e mais importante das noções, é o chamado Conselho da Europa. O Conselho da Europa é a representação de todos os Estados-membros, a representação política, ou seja, dos chefes de Estado ou chefes de governo. Do outro lado, nós temos o chamado Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é a representação do povo da Europa. São os chamados deputados europeus, que são eleitos pelo povo, com o voto universal e secreto, e estes membros do parlamento advêm de todos os países membros e são eleitos posteriormente para representar o povo da Europa. E ali nós vemos que no parlamento nós temos inúmeros partidos políticos de todas as facções, desde a extrema esquerda à extrema direita. Vejam que, inclusive, a luta pelo poder europeu, estabelecida no IRA e pelo ETA, na Irlanda e na Espanha, essa luta terminou com a União Europeia. Porque hoje os membros do IRA e do ETA são, inclusive, deputados europeus e adquiriram aquilo que eles mais queriam, a cidadania europeia, que lhes é, evidentemente, muito importante, certo? É isso aí, tá, Pedro?
Então, assim, ó, para nós eventualmente já irmos à conclusão, estamos quase 11 horas, eu gostaria de estabelecer a vocês a seguinte premissa. Os tratados internacionais é a fonte básica, estrutural, externa do direito internacional privado. E a lei, na acepção estrutural da sua existência, é a norma que vai ser vinculada ao sistema interno como fonte. Evidentemente que, junto com a lei, vem toda a essência de regras que acompanham as fontes do direito interno, tais como a doutrina, sobrevalendo-se a jurisprudência dos tribunais superiores, porque ela é muito importante em direito internacional, ela vai, privado, ela vai modulando as relações privadas internacionais, e por isso nós vamos analisar algumas decisões do STJ sobre o assunto. A competência originária do STF, hoje é STJ, certo? Também vamos ver isso. E todas essas questões, então, estão a delimitar, né, a grande importância deste direito interno e do direito externo também, como norma de conduta que, pelo menos teoricamente, deva prevalecer sobre as ordens internas, né? Seja como for, incide ainda vários conflitos internos com as normas internacionais que devam ser resolvidas por um sistema melhor, que ainda não foi aperfeiçoado, mas que deve vir à tona através das ingerências regulares da ONU sobre o assunto. Só para complementar, tanto o costume interno como o costume internacional, eles são métodos de aplicação também das regras de direito internacional privado. O costume, tradicionalmente, sempre ocupou o espaço do tratado internacional, pelo mínimo até o século XVII, momento em que foi assinado um dos maiores e talvez o mais importante tratado de todos os tratados, por ser o pioneiro, que foi o Tratado de Westfália, que terminou com a Guerra dos 100 Anos. Este tratado foi o exemplo clássico da garantia de segurança de um sistema jurídico, né? Porque, a partir dali, ele estabelecia regras escritas, e não mais orais, como é o costume. O costume vem se esfacelando desde então. Até porque hoje, por exemplo, se nós pensarmos em costume internacional, nós temos que nos lembrar que o costume hoje não é mais aquele conhecido até então, ou seja, uma prática reiterada, certo? Uma prática reiterada de atos aceitos pela comunidade internacional como sendo direito. Ou seja, durante essa prática que vai se positivando ano após ano, data após data, períodos pós períodos, nós chegamos a uma regra que é aceita por todos e, portanto, se torna obrigatória, como condição sine qua non, ok? Assim sendo, o que nós temos no costume internacional é que ele vem cedendo espaço aos tratados internacionais. Os grandes costumes internacionais passaram a se tornar tratados, certo? Então, assim, seja sobre o aspecto interno, seja o aspecto internacional, o costume hoje é entendido como aquelas regras positivas que estão conjugadas e estabelecidas estruturalmente por uma grande adesão a princípios de tratados internacionais. É interessante entender isso. Uma grande gama de interesses vinculados à adesão a tratados internacionais, obrigando, inclusive, aqueles que não assinaram, não o firmaram, não são seus signatários. Porque se eu tenho um tratado internacional com mais de 100 aderentes, eu, na verdade, estou vendo diante de mim um eficiente, um adequado princípio de direito costumeiro. E isto é o que chamamos hoje de direito consuetudinário,
do direito costumeiro internacional. Este direito consuetudinário, então, envolve a criação pelo Tratado Internacional de uma regra chamada direito internacional, né, imperativo, que são regras de jus cogens, o direito cogente. As regras de jus cogens são aquelas regras que impõem a aplicação daquela norma contemplada acima até mesmo dos próprios tratados, dos demais tratados que tratam da mesma matéria. Ok. Diante disto, pessoal, eu gostaria de me posicionar, então, no sentido de que estas análises estão ali também, claro que de uma maneira bastante incipiente, dentro daqueles slides que eu estou juntando para vocês em todas as minhas aulas. Eu acho que ali nós temos um elemento, digamos, instrutivo para a localização dos temas e até mesmo para servir de balizamento nas provas. Eu gostaria de refletir com vocês também que nós devemos ter, pelo mínimo, 2 aulas presenciais que seriam mais focalizadas ao final do semestre. De qualquer forma, eu fico ansioso à espera deste encontro com vocês para que a gente possa, olho por olho, voz por voz, trocarmos os nossos ideários, as nossas ideias, agradecendo o Pedro como participante ativo dessa turma, e espero que vocês todos estejam participando, porque isso aí faz o que chamamos de conceito do aluno, certo? E demonstra ao professor que ele pode, eventualmente, excluir eventuais posições que se colocarem e que possam ser muito vagas. Ok, pessoal? Por hoje eu quero agradecer a presença, é um número pequeno, são só 3 alunos, mas agradecer penhoradamente pela presença. Eu acho que este momento é um momento importante. E quem não está aqui presente, ainda que vá ler depois a cópia deste vídeo lá no Moodle, não é a mesma coisa. Certo, pessoal? Este é um momento de questionamento. Vocês têm que participar. Desde já agradeço e desejo a todos um excelente fim de semana. Ok? Muito obrigado. Bom dia, professora. Bom final de semana. Bom dia. Tchau, prof. Entendi. Tchau, Beatriz. Tchau, Pedro. Tchau, Maurício. Um abraço para todos.